Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre Coringa, só que dessa vez com spoilers. Então, se você ainda não assistiu a esse que é o melhor filme do ano e um dos melhores filmes já feitos, essa é a sua oportunidade de sair desse vídeo. A gente tem uma crítica sem spoilers, eu vou deixar ela linkada aqui na descrição do vídeo. E lá na crítica sem spoilers, eu tinha falado um pouco sobre como esse filme ele foi corajoso para a época que ele foi feito, já que hoje em dia a gente está tendo uma pressão muito forte sobre obras que retratam massacres, porque há uma preocupação social dessas obras instigarem a violência. E lá na crítica sem spoilers, eu já tinha falado que eu não concordo com isso, eu não acho que o filme ele faz esse tipo de instigação à violência, mas eu não quis entrar em detalhes porque eu não queria correr o risco de dar spoiler e estragar a experiência de ninguém. Só que agora esse momento é meu, esse vídeo eu vou poder falar o quanto de spoiler eu quiser, então vambora. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu fiquei um pouco incomodada porque tiveram algumas pessoas lá no Twitter que estavam falando que o filme ele era político e ele era um filme de esquerda. Gente, esse não é um filme de esquerda, esse filme ele não levanta bandeira de ninguém, ele não levanta bandeira nem de direita nem de esquerda. É bem verdade que lá no filme tem sim uma menção à greve, a gente vê na televisão, né, alguns apresentadores de televisão falando que tá tendo uma greve de garis, que a cidade está o maior lixo, que ninguém consegue se movimentar, tá cheia de ratos, inclusive com super ratos. Só que vamos lá, dizer que os garis de Gotham City, eles estão fazendo greve, isso não é de maneira alguma uma menção à esquerda, ou que o filme ele seria então um movimento de esquerda. Até porque, gente, greve não é um movimento nem de esquerda nem de direita. Ela é uma garantia constitucional dos trabalhadores que está prevista na maior parte, ou em boa parte, das constituições democráticas ao redor do mundo. Então, no contexto do filme, dizer que os garis eles estão em greve, isso não é uma menção a algo de esquerda. Isso é uma menção de que a população no geral ela está insatisfeita e que os trabalhadores eles estão exercendo uma garantia constitucionalmente prevista. Ou você acha que lá em Gotham City essa greve ela estava sendo instigada pelo Partido dos Trabalhadores? Você acha que o Lula estava lá num palanque falando com meus companheiros, vamos fazer greve? Não, né? Não é só em governo de direita que existe greve. A greve ela também é um mecanismo para os trabalhadores em governos de esquerda. É uma garantia constitucional e um instrumento de negociação. Coringa não faz uma crítica política. Ele não tenta levantar uma bandeira de política nenhuma. O que o filme faz de uma forma muito forte é uma crítica social à estrutura da nossa sociedade, que marginaliza determinados grupos de pessoas e não dá a menor chance deles serem vistos pelo resto da sociedade. E essa vai ser a minha deixa, porque eu tava me coçando muito pra falar lá na crítica sem spoilers sobre o grande centro desse filme, mas eu não falei, me segurei e agora vamos começar a falar com tudo sobre isso. Eu não acho que esse filme ele instiga a violência ou ele se enquadra lá naquelas situações de massacre que a gente está infelizmente acostumado a ver nos noticiários por causa da temática dos transtornos mentais que o filme coloca no centro da discussão. O Coringa, na verdade o Arthur, ele é um personagem que tem problemas mentais seríssimos e por causa disso ele é um ferrado o filme inteiro. Ele só sofre. E o pior de tudo é que ele é extremamente lúcido com relação aos problemas que ele tem. Ele não é uma pessoa esquizofrênica que está totalmente descolado da sociedade. Ele está inserido nela. Ele é uma pessoa funcional. E essa noção, essa lucidez, só faz ele sofrer cada vez mais, porque ele percebe todas as vezes que estão falando mal dele, todas as vezes que ele está sendo caçoado. A primeira cena do filme, o filme abre pra gente com o Arthur se travestindo de palhaço, colocando toda a maquiagem dele e indo pra rua com a plaquinha dele. E aí o que acontece? Um bando de adolescentes resolve meter a porrada nele, quebra a placa e deixa ele lá na rua sofrendo. Aí a gente pensa, ah, poxa, mas são só crianças não sabem o que fazem. Pois é, o Arthur também pensou isso. Tem uma cena que ele tá com um amigo dele, quem ele acaba matando lá mais pra frente do filme, e ele vira pro amigo e fala, pô, eu não devia ter feito nada, eu não devia ter corrido atrás deles, eram só crianças. Essa cena partiu meu coração, porque ele era tão lúcido, mas tão lúcido, que ele apanhou, sofreu, perdeu a placa e foi cobrado pelo patrão, mas ele teve a lucidez, ele teve a maturidade de falar, eles não sabem o que fazem. Sabe quem falou isso também? Jesus. Obviamente, eu não estou aqui caçoando da religião de ninguém, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, tá? Quero deixar isso bem claro.
claro, mas o que eu tô querendo falar é que o Arthur, ele era uma pessoa pura, ele era uma pessoa bondosa, ingênua até. Ele não queria mal a quem fez mal a ele. E essa é apenas a primeira tentativa que é mostrada no filme de mostrar que o Arthur, apesar de ter uma condição, ele tentou de todas as formas continuar a ser inserido na sociedade e ele tentou muito ser um bom rapaz. Ele tentou não fazer besteira, só que toda vez que ele tentava, o que acontecia? Ele só apanhava cada vez mais e era cada vez mais negligenciado. Se você deixar seu like, eu vou ficar, ó. Continuando, a gente vai lá pra cena em que o amigo dele, que ele mata, entrega uma arma pro Arthur, pra que ele estivesse preparado da próxima vez que alguém se engraçasse pra ele. O Arthur, ele abre o saco, olha a arma e fica muito surpreso. Ele fala, pô, mas você sabe que eu não posso ter arma. E, gente, é muito claro o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer com que você sabe que eu não posso ter uma arma? Ele tinha total noção de que ele tinha transtornos mentais. E uma pessoa do gênero dele não pode ter porte de arma. É muito perigoso, porque ele pode acabar perdendo a razão e usando essa arma de forma inadequada. Não que eu acho que existe uma forma adequada de usar a arma, mas enfim. Outra cena que demonstra de uma forma muito clara toda a lucidez do Arthur é quando ele tá com o assistente social que cuida do caso dele. Ele vai lá bonitinho toda vez que ele tem que ir. Eu não lembro agora a frequência, se é toda semana, se é todo dia, mas ele vai bastante nessa assistente social. Além de ir nela, que é como se fosse a psicóloga dele, ele também faz um acompanhamento psiquiátrico para conseguir as drogas que mantêm ele mais são. E ela fala pro Arthur que ele tem que fazer dever de casa, ele tem que anotar no diário todos os pensamentos dele. E ele faz isso. Ele não questiona em momento nenhum do filme se ele tá sendo tratado da forma certa, se ele deveria obedecer aos outros mesmo. O Arthur, ele é muito obediente, porque ele tem noção da condição dele. No início do filme, a gente vê um personagem que tá totalmente resignado a aceitar o papel que cabe a ele na sociedade. E isso causa muita pena na gente. Ele tem, coitadinho, um cartãozinho que fala para as pessoas que toda vez que ele tá rindo, quando não tem menor graça, em horas totalmente inapropriadas, é porque isso faz parte de uma condição mental que ele tem. Isso é uma doença. Então, poxa, não fica ofendido com isso. Eu não tô rindo de você, eu não tô tirando sarro de você. Eu tenho um problema. Você me desculpa? E por favor, devolve o cartãozinho pra mim, porque eu preciso andar com ele, pra ninguém querer me bater na rua quando eu estiver rindo em horas que não tem que rir. Esse cara que vive à margem da sociedade, que tem diversos transtornos mentais, ele tem um sonho de ser comediante. E o que acontece com ele? Além de ninguém acreditar nele, todo mundo no trabalho dele caçoa dele ou acha ele extremamente estranho. A própria mãe não apoia o sonho dele. Ela vira e fala na cara dura, ah, mas pra ser comediante não tem que ser engraçado? Quer dizer, ele tá tentando a todo momento jogar o jogo e a todo momento ele leva porrada. Lá pelas tantas, depois de ser demitido do trabalho dele, e lógico que eu não tô falando que não teve motivo, foi sim muito inapropriado ele ter levado uma arma pra um hospital infantil, mas essa pessoa não tem muita noção da realidade. E ele nem queria aquela arma pra início de conversa. Deram pra ele. E ele avisou, eu não tenho capacidade mental pra possuir uma arma. Eu não posso ter isso. Mas aí nessa hora ele confiou. Ele confiou na lucidez de quem ele achou que, primeiro, era são e, segundo, era amigo dele. Ele pensou, poxa, eu não sou são, mas o meu amigo é. E o meu amigo tá me entregando uma arma. Deve ser então de boa ter uma arma, não deve ter problema nenhum eu ter. Então chegou um ponto da vida dele que ele percebeu, caiu a ficha de que não, ninguém liga pra ele. Porque depois que ele foi demitido e descobriu que uma das pessoas que fez ele ser demitido foi justamente o amigo que entregou a arma pra ele, ele foi conversar com a assistente social. E o que a assistente social fala pra ele? Ela fala, olha só, eu tenho uma má notícia pra te dar. Isso aqui, ó, esse programa vai ser descontinuado. E aí ele, novamente, na lucidez dele, de ter noção dos problemas que ele tem, vira e fala, ué, mas de onde é que eu vou conseguir meus remédios? Tenho problemas mentais, eu não posso ficar sem remédio. E ela manda uma real que tem tudo a ver com a enorme crítica social que esse filme faz. Ela fala pro Arthur que essa sociedade, ela tá pouco se ligando pra pessoas como ele e também como ela. Ela, no caso, uma assistente social negra que já aparenta ter mais idade e que trata de forma gratuita pessoas que têm problemas mentais e não têm dinheiro pra pagar ninguém. Ou seja, à sua maneira, os dois ali, eles são marginalizados. A vida não tá difícil só pro Arthur. Lógico que pelo fato dele ter problemas mentais, tá muito mais difícil pra ele. Mas também é difícil pra uma pessoa que não tem problemas mentais nenhum, que não deveria ter problemas pra se inserir na sociedade, mas por algum motivo, essas pessoas elas não têm as mesmas chances que as outras. E elas vivem sim à margem da sociedade. No bom português, os ferrados. Os ferrados, eles estão todos juntos, unidos. Só pra fechar esse ponto, uma outra frase que me marcou muito na lucidez do Arthur foi quando ele escreveu no caderninho dele, enquanto ele tava fumando e meio que rindo,
ele estava escrevendo que a pior parte de você ter transtornos mentais é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse eles. Isso é muito triste. E naquele momento que ele sai daquele escritório e vê que ele tá completamente desamparado, que agora ele tá sozinho na vida e tá todo mundo cagando pra ele, a própria assistente social dele, que era pra estar tentando cuidar da sanidade mental dele, fala, manda real. O governo tá cagando pra você. Ele sempre cagou pra você. Aí, nessa hora, ele vira a chave e fala, quer saber? Só apanho. Eu tento jogar o jogo que a sociedade quer que eu jogue e eu só levo porrada. Ninguém tá nem aí pra mim. E aí ele resolve se vingar e dar o troco. E esse filme, ele faz uma crítica social fantástica, porque ele constrói o Coringa como um produto da sociedade muito antes do filme começar. Porque a gente viu o sofrimento dele a partir da primeira cena do filme em que ele tá se pintando de palhaço já na vida adulta. Só que, na verdade, ele é produto do sistema muito antes disso. Porque, vamos lá, a mãe dele, que depois a gente descobriu que não era uma mãe biológica, era uma mãe adotiva, adotou o Arthur quando ela mesma já tinha diversos problemas mentais. Como é que a sociedade deixou um garoto que já sofreu abandono uma vez, ou seja, isso pressupõe que uma família que era mãe biológica dele não o quis, como é que a sociedade pega esse garoto e deixa esse garoto ser adotado por uma mãe em que ela mesma tinha tantos problemas mentais a ponto de deixar que o namorado dela batesse nele, abusasse ele, trancasse ele, prendesse ele perto de um radiador, deixasse ele sem comer, sem beber água. Aí ok, a sociedade deixou esse garoto ser adotado por essa mãe nessas circunstâncias tão pesadas. Aí a mãe perde a guarda dele justamente por causa desses abusos e ele volta pro sistema, provavelmente aí um sistema de lar temporário. A mãe é internada numa instituição psiquiátrica, em um manicômio. Quando a mãe volta, como é que o Estado deixa essa mãe continuar criando esse garoto, depois de todos os abusos que ele já sofreu por causa dela? Porque será que o Arthur, ele ainda teria todos esses transtornos mentais se ele tivesse sido criado por uma família bem estruturada? Se ele não tivesse sido abusado quando ele era criança? Se ele não tivesse sofrido traumas em outros lares temporários, em orfanatos? Então o Arthur, ele é um produto da sociedade desde o início da vida dele. O filme faz até a gente questionar, ele nasceu com problemas mentais ou ele adquiriu problemas mentais por causa de tudo que ele viveu? Será que se ele não tivesse levado tanta porrada da vida, ele seria ainda essa pessoa? Eu acho a crítica social presente nesse filme incrível. Eu fico arrepiada falando, porque é muito forte, é muito poderoso. Porque o que esse filme quer mostrar pra gente é que a assistência que é prestada aos marginalizados, seja eles com problemas mentais, sejam eles pobres, sejam eles quem for marginalizado, essa assistência ela só é prestada na forma de opressão. A sociedade caga pro marginalizado. Ela sempre cagou e ela sempre vai cagar. Ela só presta atenção naquela pessoa que vive à margem da sociedade quando essa pessoa se torna inconveniente para ela, quando ela interrompe ou quando ela perturba a ordem social. Ou seja, quando essa pessoa mata, quando essa pessoa rouba, quando essa pessoa estupra. Aí sim, as pessoas que vivem à margem, elas recebem algum tipo de atenção. É na base da opressão. E não é porque elas importam, é porque elas estão incomodando quem realmente importa. O acolhimento do Estado, o carinho, é carcerário. Quando elas finalmente têm atenção, elas vão para onde? Para cadeia, para instituições psiquiátricas. Vamos pensar um pouco no nosso mundo, na realidade. Moradores de rua. Por quantos moradores de rua você passa quando você sai da sua casa e vai para o trabalho? Quantos deles você acha que recebem atenção do Estado? Ou quantos você já viu que tem guardas, às vezes, que param para encutucar eles enquanto eles estão dormindo em papelão ou no chão frio, duro, naquela sujeira, só pra falar: sai daqui, ó. Isso aqui é calçada, pô. Tá atrapalhando aqui a passagem. Isso aqui tá feio. Um bairro nobre da cidade, você aí estatelado. A pessoa não tem direito de ficar no chão. Isso é muito desumano. E isso é muito real também. Agora, e se essa pessoa que tá dormindo no chão, que não tem nenhum tipo de atenção, que não recebe nenhum tipo de amparo do governo, e de ninguém, não é só do governo, da sociedade, das pessoas. Se essa pessoa que nunca é notada, se ela pega uma arma, se ela pega uma faca, e se ela sai matando as pessoas na rua, se ela sai matando os pedestres, aí sim, nesse momento ela vai receber algum tipo de atenção. E eu sei que isso é chocante, eu não tô defendendo o bandido, eu não tô defendendo ninguém, eu sei que isso é extremamente errado, mas é aí que tá o brilhantismo dessa crítica social. O filme, ele faz te refletir isso a partir do momento que ele te coloca nas lentes do Coringa. Eu fiquei me questionando por que todo mundo, eu vi esse filme 2 vezes, eu vi na cabine de imprensa e vi em uma sessão normal com o público. E tanto na cabine de imprensa quanto na sessão com o público, as pessoas riram muito em diversas cenas que eu achei super pesadas.
pesada. Mas por que elas estavam rindo? Porque elas estavam se identificando com isso. Elas estavam em algum momento torcendo pro Coringa. E isso é lindo. Isso é lindo não porque isso é certo. Obviamente isso não é certo. Mas é porque inconscientemente, mesmo se elas não concordam com isso, mesmo se elas não acham que bandido é produto da sociedade, elas estavam tendo contato com essa realidade. Elas estavam tendo a oportunidade de empatizar com essas pessoas. Isso é uma coisa que só o cinema faz. E mais do que isso, elas estavam projetando os anseios mais ocultos e escuros delas próprias no Coringa. Porque quem nunca já ficou com tanta raiva que o sonho era chegar, pegar um taco de beisebol e sair quebrando tudo? A gente não faz esse tipo de coisas porque a gente tem travas sociais. É um pouco o conceito de id e ego do Freud. A gente falou sobre ele lá no nosso post de The Sinner, vou deixar aqui linkado na descrição. E também um pouco do conceito de persona e sombra lá do Carl Jung. A gente falou sobre esses conceitos lá no post de Nós, também vou deixar linkado aqui na descrição. Mas falando rapidinho, o id são os prazeres mais instintivos das pessoas. É o que a gente realmente quer fazer. E o Freud associava bastante isso à violência e ao sexo. São os nossos instintos. É o nosso caráter mais animalesco, mais instintivo. E o superego, ele seria o que controlaria isso. São os freios sociais que a gente tem. É o que faz a gente ter noção de que a gente tá pagando mico, ou de que a gente tá mandando mal, ou de que isso não é completamente aceito. Passando agora rapidamente pro Carl Jung, ele falava do conceito de persona e sombra. A persona é o que a gente mostra para a sociedade, é a nossa máscara social, é o que a gente escolhe mostrar. Sombra é aquilo mais instintivo, mais primitivo que a gente tem, que a gente escolhe esconder da sociedade. No caso do Coringa, ou uma pessoa que tem transtornos mentais do nível dele, no final ele já ligou foda-se, né? Ligou, dane-se. E ligou num ponto tão grande, a ponto da sombra dele ter se transposto à persona dele. Ele estava mostrando aquilo que a maior parte das pessoas escolhe esconder. Mesma coisa passando por aí pelo conceito de id e de superego. O Arthur, ele estava trabalhando ali no superego. Ele estava sendo aquela pessoa que a sociedade esperava que ele fosse. O Arthur é a persona do Coringa. O Coringa já ligou, dane-se. O Coringa é puro id, é puro instinto, é pura violência. É também, no caso, falando do conceito do Carl Jung, a sombra dele. E a gente aplaude, a gente vibra por ele porque a gente se projeta nele. Já que a gente não pode nós mesmos sair fazendo isso por aí, a gente projeta todos os nossos instintos nesse personagem. E a gente acha o máximo quando ele sai quebrando tudo, fazendo uma zona, matando as pessoas. E só pra fechar, eu tenho que falar que essa foi a maior preocupação que eu tive nesse filme. Eu achei o filme incrível, eu achei, como eu já falei antes, o melhor filme de 2019. Duvido que eu vá assistir alguma outra coisa que esse ano vá barrar a Coringa, mas a única crítica que eu tenho ao filme, na verdade não é nem crítica ao filme, é uma preocupação que eu tenho mesmo. Porque eu não sei se as pessoas vão olhar pra esse filme e se elas vão ter maturidade pra entender que isso é uma crítica à nossa sociedade e não uma demonização a pessoas que têm transtornos mentais. As pessoas que têm esse tipo de problema na nossa sociedade, elas já vivem tão à margem da sociedade que eu fico com um pouco de receio de que ao assistirem esse filme, elas fiquem com medo das pessoas que têm algum transtorno e quererem essas pessoas mais longe ainda do que elas já são. Mas eu acho que essa percepção cabe ao público. E aí, se o público não conseguir prestar atenção nisso, gente, a gente tem que ser melhor. Porque a passagem que o filme quer mostrar definitivamente não é demonizar pessoas com problemas mentais. É botar luz nessa questão e avançar mais ainda, não ser só um filme sobre problemas mentais, mas um filme sobre todos os marginalizados. E de como a sociedade, ela é a grande responsável por criar todos os seus monstros. Bom, é isso. Eu acabei me alongando muito mais do que eu queria. Eu peço desculpas se você ficou comigo até o final desse vídeo. Obrigada. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou de Coringa? Qual foi a sua crítica com os spoilers do filme? Deixa pra mim aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas no universo pop. Um beijo e até a próxima!